Oi gente, meu nome é Michele e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Espero que vocês gostem e sempre que eu puder eu estarei aqui tentando postar assuntos, conteúdos, resumos de história para vocês. Então, vem comigo. Então, gente, hoje eu trouxe um resumo sobre Grécia Antiga. É um assunto bem basiquinho. Então, primeiro, o que devemos lembrar quando falamos em Grécia? Quando falamos em Grécia, não estamos nos referindo a um país onde tinha uma única cultura, uma única lei. Não. E quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país. E que a Grécia Antiga não corresponde à Grécia atual. Agora vamos falar dos 5 períodos mais importantes de formação da Grécia. O primeiro período é o período pré-homérico, o segundo é o período homérico, o terceiro é o arcaico, o quarto e quinto helenístico. Então, o primeiro período, o período pré-homérico, é um período que origina o desenvolvimento da civilização grega, que fora constituída pela miscigenação de vários povos da antiguidade para essa região. Com a vinda de vários nômades, de vários índios europeus para essa região da Grécia, que entre eles estão os dórios, os eólios, os arqueus, os jônios e os cretenses. Esses foram os principais povos que vieram para a Grécia. E essa fase corresponde ao desenvolvimento da Grécia. É uma fase que se inicia esse desenvolvimento com a vinda desses povos. E temos o período homérico. Gente, o período homérico e o período pré-homérico são 2 períodos super importantes, pois nesse período viveu Homero, um poeta cego e misterioso que narrou 2 grandes obras. Mas que obras são essas? Vou falar. A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela narra a guerra de Troia. A Odisseia, ela narra os 10 anos que Ulisses passou no mar Egeu tentando voltar para sua ilha. Vou falar um pouquinho da Ilíada, pode ser? Então, a Ilíada, ela narra o término e o início dessa guerra. Essa guerra, ela se inicia com um concurso de beleza, onde Afrodite, ela era uma das concorrentes e Péricles era um dos jurados. Afrodite, entusiasmada para ganhar esse concurso, ela chega a Péricles e diz: se eu ganhar esse concurso, você vai ter o direito do amor da mulher mais linda da época. Afrodite ganhou e Péricles se achou no direito de sequestrar Helena, a mulher mais linda da época. Então, mas Helena, ela era a esposa de Menelau, que ficou furiosérrimo e contou tudo para o seu irmão Agamenon. Agamenon ficou mais furioso ainda e declarou guerra aos gregos. Quem entra e fica famosérrimo nessa guerra é Ulisses, com o seu cavalo de Troia, que dá término a essa guerra. O famoso cavalo de Troia que vocês já ouviram falar com certeza, que é o vírus lá que Ulisses deixou de presente. Isso é para vocês, um presentinho bem basiquinho. Então assim se dá o fim dessa guerra, que é narrada pela Ilíada. A Odisseia, ela narra Ulisses. Depois que Ulisses vence essa guerra de Troia, ele vai no mar tirar uma com a cara dos deuses. Lá ele é castigado e passa 10 anos no mar Egeu tentando voltar para a sua ilha onde ele era rei, que era a ilha da Itaica. Se eu não me engano é isso não. E daí ele passa 10 anos lutando contra várias baleias, sereias sedutores e vários outros caracteres. Então, essa é a Ilíada e a Odisseia, narrada por Homero no período pré-homérico. E também no período homérico, ele é também para a formação da Grécia muito importante. Pois nesse período, tivemos as divisões. Teve a divisão de gêneros, que a figura maior era do Pater,
que dividia lá toda a terra, e daí surgiu as cidades-estados. É um período também que deu formação a diversos fundamentos e surgem um tipo de organização social familiar, né, onde eu já disse, a figura maior do pater. Esse é o período homérico. Temos o período arcaico. O período arcaico ele é um período que refere-se a um momento de desenvolvimento da Grécia, um desenvolvimento econômico, político, que está situado em 7.000 a.C. a 500 a.C. Também é conhecido como a Idade das Trevas. Pensa que é só a Idade Média que é conhecida como a Idade das Trevas? Não, não, não. O período arcaico também é um período conhecido como a Idade das Trevas, que surge lá aquela lenda do Minotauro e dá um aprisionamento à Grécia. E eu já li essa história do Minotauro, mas não vou contar pra vocês, que é bom vocês saberem, procurem mais, vocês vão gostar. Esse período também se dá início a uma cultura gentílica, com uma nova centralização social, estrutural, onde a aristocracia governa todo o poder, onde a aristocracia está ali no centro, governa todo o povo, onde a população começa a crescer e o povo passa a não ter como cultivar os seus alimentos. Então surge a primeira diáspora grega, que é causada pela migração desses povos. A diáspora grega, né, que se desenvolve com o deslocamento dessas pessoas, e daí também com o descobrimento de vários estados. Daí também surgem as cidades-estados. Cidades-estados, que é conhecida como polis, que são cidades-estados na qual cada uma possui o seu próprio governo, tem suas próprias leis, suas próprias economias e que guerreavam entre si. Um exemplo dessas polis principais da Grécia foi Atenas e Esparta. Atenas lá com toda a sua beleza, com sua sabedoria, cultura, uma democracia, porque quando fala em Atenas vem logo na cabeça a democracia, mas isso eu vou falar depois. E quando falamos em Esparta, nos lembramos do militarismo, de guerras, que também vamos falar. Então é isso a diferença entre essas duas que guerreavam entre si, porque uma estava centrada à guerra e outra centrada à cultura, ao diálogo. Inclusive temos a ideia de filosofia por causa de Atenas. Aliás, essa civilização grega nos deixou vários estudos, né, gente? Onde Atenas temos vários filósofos, I love Sócrates, temos Platão, Aristóteles e vários outros filósofos. Também o período arcaico, como eu disse, foi o período onde teve a primeira ideia de uma democracia, onde um homem chamado Zaleoconte, eu não sei muito bem esse nome, teve a primeira ideia de uma democracia. Foi nesse período, mas eles foram vencidos e acabaram sendo vencidos, e daí abre uma nova fase, um novo período para a Grécia, que é o período clássico, gente. Agora vamos falar do período clássico. É o período de guerras, período que a principal guerra foi as médicas. Também onde surge um enfrentamento entre os gregos e os persas em 4.900 a.C., onde o rei persa Dório I declara guerra aos gregos por causa da revolta gerada pelos jônios, em consequência à conquista dos persas. Depois de serem vencidos,
Aí passa um tempo, acho que um tempo, certo? Sei lá o que foi que passou. E vem o filho de Dórios I, que é o Xerxes I, e lidera aos persas para mais um ataque aos gregos, mas acabam derrotados. E novamente, insistente eles, né, gente? Declaram a terceira guerra, mas acabam vencidos. Daí eles desistem. E eles assinam um contrato de conhecimento, um tratado de conhecimento à superioridade dos gregos. Que desculpa, eu esqueci de dizer que essa terceira guerra, ela aconteceu em 468 a.C., que é essa última guerra que eles perderam, né? Que eles tratam um documento, eles tratam ele reconhecendo o poder dos gregos, né? E todos esses conflitos, eles foram conhecidos como as guerras médicas, como eu já disse. Foi um período de muitas guerras e todas elas foi conhecida como as guerras médicas. E assim tendo várias outras, né? Mas essas foram as principais, liderada por esses dois homens super importantes, que é o Dório I e o seu filho Xerxes I. E nesse período Atenas, ela se destaca o Péricles. É um período onde ele é responsável por uma ampla organização, né, na Atenas, isso acontece no século IV a.C., né, que é conhecida como o período do Péricles. E Esparta, ela é governada. Esparta, ela se encontrava em uma expansão do Império Macedônico, onde era considerado os bárbaros, pois não falava a língua clássica, né? Esse Império Macedônico, eles eram os... Incrível, gente. Nesse mesmo período, o Império Macedônico e os gregos entram em guerra. Daí surge uma fase para o outro período, que é o período helenístico. Gente, desculpa também, mais outra vez, é que eu esqueci de uma parte super importante nesse período. Quem se destacou também nesse período foi Felipe e o seu filho Alexandre, que com a morte de seu pai, Alexandre o Grande, ele passou a governar o período clássico, né, assumindo o Império Macedônico, quando o seu pai morre. Então, com esse governo de Alexandre o Grande, daí surge a fase de outro período, que é o período helenístico. Mas o período helenístico, ele é um período mais de conhecimento da Grécia, pois essa história de gregos serem conhecidos como os gregos, isso é coisa dos romanos, mas os gregos mesmo são conhecidos como helenístico. Então essa foi a formação da Grécia. Espero que vocês entendam e deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.